já está tudo lá no canal para vocês, tá certo? Fiquem à vontade, tem vários exercícios aqui, então se vocês quiserem tirar dúvida, não entendi isso, não entendi aquilo, manda um e-mail, manda alguma coisa, um sinal de fumaça que a gente tenta dar jeito, tá bom? Bom, então, como eu estava dizendo, né, hoje a gente vai tratar do escoamento interno viscoso, certo? Então, o escoamento interno viscoso, como o nome já diz, né, a gente vai contabilizar os efeitos da viscosidade, né, que é essa propriedade que vai refletir a tendência do fluido a resistir ao movimento, né? Então, ela corresponde ao atrito interno desses fluidos, né, em decorrência das interações intermoleculares. E aí a gente tinha visto, né, que a lei de Newton trazia uma relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação desse fluido, né, considerando que ele tinha esse comportamento de escoamento em camadas e tudo mais, e justamente a proporcionalidade era dada pela viscosidade do fluido, né? Perdão. Então, quando a gente estava trabalhando até agora, né, na classificação e na descrição desses escoamentos, então a gente trabalhou com escoamentos não viscosos, né, que eram justamente modelados pela equação de Bernoulli, então a gente desprezava a contribuição dos efeitos viscosos, nesse caso, e agora a gente vai trabalhar com escoamento viscoso. Só que o escoamento viscoso, ele pode ter características de um escoamento laminar ou de um escoamento turbulento, né? Quem vai dizer para a gente a medida desse comportamento vai ser o número de Reynolds, não é isso? E esse escoamento viscoso, tanto ele pode ocorrer internamente a uma tubulação, quanto externamente a um corpo qualquer, certo? Então, agora a gente vai começar a trabalhar com esse escoamento viscoso, primeiramente internamente e depois externamente, certo? Até agora, né, a gente só está tratando do escoamento de fluidos incompressíveis, basicamente, né? O escoamento de fluidos compressíveis, ele fica a cargo daqueles alunos que forem, eu acredito, para a engenharia mecânica, ou que forem trabalhar na área de engenharia aeroespacial, né, ou no mestrado, ou nas etapas subsequentes de formação, né? Mas ele, na realidade, a gente não trata aqui na nossa disciplina, tá? Então, a gente está tratando do escoamento compressível de fluidos, agora viscosos, sejam esses escoamentos internos ou externos, né? Quando a gente falou lá em análise análise dimensional, quer dizer, a gente verificou que existiam alguns números que eram importantes, né, para o escoamento aí de fluidos, né? Particularmente, a gente falou repetidamente do número de Reynolds, né? O número de Reynolds, pessoal, ele surge justamente da razão das forças de inércia, que são proporcionais aí a ρ ao quadrado vezes uma dimensão de comprimento ao quadrado, uma área, né? E as forças viscosas, né? Mas muitos outros números adimensionais surgem da relação dessa força inercial com outras forças importantes para o escoamento. Por exemplo, a gente tem aqui a relação entre as forças de pressão e as forças de inércia vão trazer para a gente as informações do número de cavitação, por exemplo, mais adiante. A relação entre a força de gravidade e as forças de inércia vão trazer para a gente também o número de Freud, né? Então, adimensionais surgem da relação entre forças, certo? E aí, alguns dos principais números adimensionais que a gente tem são esses daqui, né? Número de Reynolds, número de Freud, relacionando aí a força de inércia com a gravitacional,
o número de Euler, né, ou o número de cavitação, que traz a relação da força de pressão com a força de inércia, o número de Mach, né, que traz a relação da compressibilidade. Então, a gente tem vários números adimensionais que são importantes, né, para a modelagem dos escoamentos de fluido. Particularmente, né, para o caso que a gente vai tratar agora, a gente tem a importância aí do número de Reynolds sendo bastante significativo, né? Porque o número de Reynolds, ele vai trazer a relação entre as forças inerciais e as forças viscosas, ou seja, a relação entre a tendência de um fluido, entre a tendência, digamos assim, desse fluido continuar em movimento ou a preponderância do efeito do movimento do fluido em relação aos efeitos viscosos que tendem justamente a desacelerar a resistir ao movimento, né? Então, o número de Reynolds, como ele traz essa razão entre forças, né? A gente tem algumas interpretações que a gente pode fazer a partir dele. Por exemplo, se ele traz a relação entre forças de inércia e forças viscosas, quanto maior for esse denominador, né? Então, quanto maior for a força viscosa, menor vai ser o número de Reynolds, né? Então, para valores pequenos de número de Reynolds, a gente tem um escoamento que a gente caracteriza como sendo laminar, né? Então, a gente tem um pronunciamento dessas forças viscosas em detrimento das forças inerciais. Então, essa viscosidade, ela é tão significativa que ela consegue ordenar esse escoamento do fluido, tá? Para fazer com que ele escoe justamente em camadas. Já quando a gente fala em números de Reynolds elevados, a gente fala ou de grandes velocidades de escoamento ou de viscosidades não muito importantes de fluidos, né? Então, no caso da gente ter valores elevados de número de Reynolds, então a gente tem a predominância das forças inerciais, né? Então, os experimentos de Reynolds, eles foram conduzidos justamente de maneira a observar esse escoamento de fluidos, né? Então, se foi injetado aqui, ó, uma linha de corante em um escoamento de um fluido, né? E aí, deixa eu só colocar aqui para eu mostrar para vocês o experimento, né? Então, aqui nesse vídeo, a gente tem justamente como que é feito um experimento como esse, tá? Então, deixa eu colocar aqui, retornar ao começo, né? At some point in the pipe, a colored pigment is introduced into the flow. One called Osborne Reynolds observed that when the velocity of the flow was low, undisturbed colored sugar was seen to flow. Vocês estão conseguindo escutar tudo? Não, dá para escutar nada não. Bom, então eu vou falar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, basicamente, nesse vídeo, pessoal, não sei se vocês conseguiram, né, entender aqui o que estava acontecendo, né, mas o que é o experimento de Reynolds, né? A gente tem uma tubulação em que o fluido ele está sujeito ao escoamento, em que eu posso controlar a velocidade desse escoamento, certo? E quando as velocidades são baixas e eu injeto um corante nessa tubulação, a gente verifica que esse filete colorido, ele fica sempre
na mesma condição, né? Ele não é perturbado pelas camadas do fluido. Esse tipo de escoamento a gente chama de escoamento laminar, né? Então, o escoamento laminar, ele se caracteriza por um número de Reynolds em tubos, né? De até 2.300. A partir desse valor, na medida que se aumente a velocidade do tubo, então se verifica essa situação em que, primeiro, né, a gente tem uma oscilação desse filete, né? Então, a gente verifica uma transição de regime de escoamento, e na medida que a gente aumente mais essa velocidade, então se caracteriza um escoamento turbulento, em que a gente vai ter mistura entre essas camadas do fluido que está escoando, certo? E justamente o número de Reynolds é o parâmetro adimensional que faz essa medida para a gente, tá bom? Então, no escoamento laminar, os efeitos viscosos, eles são muito pronunciados em relação aos efeitos inerciais. Então, a gente tem um número de Reynolds pequeno, né, caracterizando essa importância da viscosidade, certo? E o fluido, ele vai escoar, então, com essas camadas sobrepostas, umas sobre as outras, né, sem cruzar as partículas fluidas, sem misturar essas partículas fluidas. Para esse tipo de escoamento, então, a gente tem a lei da viscosidade de Newton, né, que modela esse processo, e aí a gente consegue obter relações analíticas diretas, né, a gente consegue descrever esse tipo de escoamento com facilidade. Porém, escoamentos laminares, eles não são escoamentos, digamos assim, cotidianos, né? Por quê? A condição de escoamento laminar, ela é difícil de ser utilizada nos processos reais, porque justamente ela se caracteriza por baixas velocidades. Então, na realidade, a maioria dos processos, né, ocorre em escoamentos turbulentos, em que a gente tem essas misturas entre as camadas de fluidos, né, em que a gente tem esse movimento aleatório dessas partículas, né, nessa orientação primordial, obviamente, do escoamento. E nesse caso daqui, a gente não consegue ter uma solução analítica direta, tá? Porém, é a maior parte do universo que nos circunda. Bom, por que eu estou falando isso? Né? Porque agora esse escoamento interno, esse escoamento viscoso, ele vai poder ser de uma maneira ou de outra, né? Ele vai estar caracterizado por um regime ou outro de escoamento, e também ele vai poder ocorrer de maneira interna ou externa, certo? Então, aqui a gente fez essa caracterização em termos do número de Reynolds, né? E essa caracterização, se o escoamento é interno ou externo, ela é uma caracterização bastante simples, né? Então, se o escoamento for externo, ele vai ocorrer sempre livremente, né? Sem limitação de orientação que a gente imponha por algum contorno sólido. Então, não existe uma parede que delimita esse escoamento, ele é um escoamento livre, tá? E aí a gente pode pensar, nesse caso, como escoamento sobre uma placa, sobre uma mesa, sobre um aerofólio, sobre uma janela, enfim, qualquer elemento, né, sobre o qual o fluido possa escoar sem limitação de orientação. E já o escoamento interno, que vai ser o primeiro que a gente vai tratar, né, esse escoamento, ele se caracteriza, né, por esse fluido, ele está tendo uma orientação preferencial desse escoamento, esse fluido, ele está contido dentro de uma tubulação qualquer, né, uma superfície que limita esse escoamento, e a gente diz que geralmente esse escoamento vai ocorrer dentro de uma tubulação, de um duto, né, de um bocal. Então, nessa situação aqui, o fluido interage com a superfície limitante diretamente, tá? Bom, então, tá me dando um negócio aqui na garganta, tá me incomodando um pouco. A questão que a gente se coloca agora é a seguinte:
Antes a gente tratava de um escoamento não viscoso, né? A gente tratava de um fluido que não tinha nenhum efeito de viscosidade no escoamento dele. Então, a equação de Bernoulli trabalhava com essa situação. Mas, se esse fluido ele é viscoso, né? Como é que ele, sabendo que existe um contorno sólido, sabendo que ali existe uma parede, sabendo que ali existe um carro ou qualquer coisa, né? Como que a informação de que ali existe um objeto, né, que é percebida aí pelas primeiras porções de fluido, quando entra em contato com ele, e tem que obedecer à condição de não escorregamento, como que essa informação, ela se propaga através das outras regiões de fluido, né? Então, essa seria a nossa pergunta inicial, né? Como que isso ocorre? O que o fato dele ser viscoso influencia nesse processo, né? Então, se a gente imaginar uma situação como essa de um ventilador que sopra ar diretamente sobre uma placa, a gente pode imaginar isso, pessoal, como sendo, sei lá, um ventilador daqui de casa soprando ar para mim, que estou aqui sentada na frente de uma mesa, né? Então, o ventilador sopra ar para a mesa, né? Então, como é que as porções de fluido sabem que ali tem uma mesa? Esse processo, ele se dá através do que a gente chama de uma formação de uma camada limite, certo? Então, o fluido estava lá sendo, escoando com uma velocidade o infinito aqui, né? E esse fluido entra em contato, as primeiras porções dele entram em contato com essa parede sólida, que seria a placa, né? Quando ele entra em contato com essa parede sólida, ele automaticamente ele vai obedecer à condição de não escorregamento. Lembram que o fluido ele tinha que adquirir a mesma velocidade que o contorno sólido com o qual ele interagisse? Então, se ele entra em contato com essa parede, essa placa plana estacionária, ele automaticamente adquire velocidade igual a zero quando entra em contato com ela. Isso seria equivalente a esse ponto aqui, em que o fluido está estacionário, né? Só que à medida que o fluido escoa a partir desse ponto, né? A nossa pergunta é, como é que a informação de que ali existe esse contorno passa para as camadas seguintes, né? Então, esse fluido que foi desacelerado completamente, que atingiu a condição de velocidade igual a zero, ele deve puxar as camadas subsequentes de fluido, né? Então, ele deve retardar as camadas seguintes, né? E quem faz isso é justamente a viscosidade, que é essa propriedade justamente do fluido resistir ao escoamento, né? Então, a viscosidade vai ser o agente envolvido nessa transmissão, que tende a desacelerar o fluido, que antes escoava com uma velocidade o infinito, certo? Nesse processo de desaceleração do fluido, mais e mais porções do fluido vão sendo perturbadas por aquele contorno sólido, certo? Então, se aqui essa camada só interagia com a sua vizinha superior, né? Num ponto mais adiante, essa camada já também interagiu com a sua vizinha adjacente, né? Com a sua camada adjacente. Então, mais e mais porções de fluido vão efetivamente sentindo o efeito do contorno sólido em decorrência da viscosidade, né? Se a gente considerar posições mais adiantes, né, ao longo dessa tubulação, então mais e mais fluido ele vai sendo perturbado pela presença desse contorno, mas sempre vai existir uma região distante, né, do contorno sólido, em que o fluido está escoando como se nada tivesse pela presença desse contorno sólido, tá? Então, a camada limite, o que a gente chama de camada limite, é justamente essa região do escoamento próxima a essa interface com o contorno sólido, em que o fluido, né, ele sente os efeitos da viscosidade, né? O escoamento sente os efeitos da viscosidade e ela é importante na configuração desse escoamento. Então, essa camada limite, ó, a gente tem ó, um retardo sucessivo das camadas de fluido, né? E perceba que
chega um ponto em que praticamente não existe diferença entre a velocidade do fluido dentro da camada limite e a velocidade do fluido do escoamento não perturbado, né? Então, nessa condição, a gente diz que isso é a espessura, né, dessa camada limite, tá? Então, a camada limite, ela cresce na medida que a gente vai tendo mais e mais fluido sendo perturbado pela presença do contorno sólido. A camada limite delimita a região em que os efeitos viscosos são importantes para um escoamento, certo? E a gente tem, ó, uma camada limite que inicialmente é laminar, passa por uma transição e atinge uma configuração de camada limite turbulenta. Como assim, professora? Veja só, o número de Reynolds não é massa específica vezes velocidade vezes uma posição característica vezes dividido pela viscosidade? Então, na medida que a gente muda essas posições aqui em que a gente está analisando o escoamento, obrigatoriamente o número de Reynolds ele vai crescendo, certo? Então, se verifica a transição também desse comportamento da camada limite, de uma camada limite laminar para uma camada limite também turbulenta, certo? Então, de importante agora, né, a gente tem essa informação de que a camada limite, ela delimita a região em que os efeitos viscosos, eles são importantes, né? Então, se a gente tivesse uma placa plana infinita, como que seria o desenvolvimento dessa camada limite? Isso em algum momento chegaria a um fim? Né? Não chegaria a um fim. Por quê? Sempre a gente teria uma porção, uma coordenada x aqui mais adiante, né? Se essa placa fosse infinita, então um número de Reynolds maior e uma formação de camada limite, uma espessura de camada limite maior também, tá certo? A camada limite, o desenvolvimento de uma camada limite sobre uma placa plana, ela tem fim justamente quando a placa cessa, né? Quando acaba a placa, não tem mais desenvolvimento de camada limite, porque não tem mais contorno sólido, então a gente tem o fim desse desenvolvimento, tá bom? Bom, mas eu trouxe esse caso, que era o caso do escoamento externo, né? E tinha falado para vocês que a gente ia trabalhar com os escoamentos internos primeiro, né? Você pode dizer assim, mas por que ela está indo lá e voltando, né? Bom, os escoamentos internos, né, só para deixar claro aqui para vocês, né, esse tipo de escoamento aqui não é o que a gente chama de um escoamento interno. Esse escoamento a gente chama de um escoamento em canal, né, a gente tem parte do fluido interagindo com o contorno sólido e parte do fluido interagindo com a atmosfera, né, um contorno livre. Então, a gente não está modelando esse tipo de processo aqui. O que a gente vai trabalhar agora são os escoamentos internos, né? E tanto no escoamento interno, quanto no escoamento externo, quanto no escoamento em canal, o fenômeno do desenvolvimento da camada limite, ele está presente, certo? Por quê? Porque o fluido que está escoando apresenta uma viscosidade. Então, sempre a gente vai ter essa região em que os efeitos viscosos são importantes e vai poder existir essa região não perturbada ainda. Porém, quando a gente trata do escoamento interno, né, esse fluido ele está restrito por essas paredes, esse fluido ele tem uma orientação aí definida, e aí a gente vai poder, né, essa formação da camada limite, desculpa que meu fone caiu. Essa formação da camada limite, ela vai estar sujeita a algumas particularidades, como a gente vai ver mais adiante. Certo? Então, escoamento interno, pessoal, é abrangentíssimo, né? A gente tem N aplicações de escoamento interno, sistema urinário, sistema cardiovascular da gente, são sistemas em que um fluido escoa dentro de uma tubulação, seja ela, né, dentro dos nossos pulmões, ou fazendo bombeamento de sangue dentro do nosso corpo. Isso são tubulações
fechadas, né? Então, o fluido, seja o ar, seja a urina, seja o sangue, ele passa através desse caminho orientado, tá? A gente tem também aplicações de escoamento interno no escoamento de gases, a depender dessa velocidade, a gente pode tratar de um escoamento incompressível de gases, né, dentro de uma tubulação. A gente pode estar falando aí da produção de qualquer insumo químico dentro de uma unidade de produção, né, dentro de uma indústria. Então, a gente sabe que a gente tem etapas, né, de transferência de líquido de um tubo para outro, ou de uma unidade fabril para outra. Esses escoamentos, eles geralmente ocorrem dentro de tubos, né? E aí a gente tem uma grande importância para esse tipo de situação, tá? Aqui ele coloca, ó, o alívio aí de um navio cargueiro de gases para uma linha de alimentação aí em terra, certo? Mas a gente pode também pensar do alívio de navios de petróleo através de linhas de conexão, né, com as unidades de refino. Então, todos esses são exemplos aí de escoamento interno, tá? Quer outro escoamento interno mais dentro de casa? Fluido de refrigeração dentro da geladeira da gente, né? Tem exemplo de escoamento interno onde a pessoa quiser olhar, na verdade, tá certo? Então, a gente vai analisar esses escoamentos internos sob duas perspectivas, né? Agora a gente vai fazer uma análise qualitativa e depois a gente passa para o aspecto quantitativo, tá certo? Qualitativamente, como que se comportam esses escoamentos internos, né? Em geral, a gente tem uma seção de entrada de fluido, né, em que a gente considera que esse perfil ele é uniforme, tal como a gente fez naquele caso do estudo da camada limite, certo? E esse fluido que está entrando nessa tubulação, né, ele obviamente entra em contato com a própria tubulação, né? Então ele vai ter que adquirir em determinados pontos, vai ter que obedecer, né, em determinados pontos, justamente a condição de não escorregamento. Então, ele adquire nessa interface fluido, parede da tubulação, a condição de velocidade igual a zero, devido, né, à condição de não escorregamento, e aí os efeitos viscosos vão provocar, tal como no caso anterior, que eu mostrei para vocês, a formação de uma camada limite, certo? Aqui, nesse desenho, a gente vê um processo bidimensional, né? A gente está partindo esse tubo, digamos assim, ao meio e fazendo uma fotografia bidimensional. Mas se a gente for observar isso, digamos assim, na luz da tubulação, né, olhando de frente, né, esse diâmetro da tubulação, essa formação da camada limite, ela ocorre em toda esse perímetro da tubulação, né? Então, essa camada limite, ela surge e ela é formada em todo o contorno dessa tubulação, por quê? Em todo o ponto em que o fluido adquire essa velocidade igual a zero, ele vai ter que obedecer à condição de não escorregamento, então vai surgir uma camada limite que deve se desenvolver a partir desse ponto, tá? Então, essa camada limite, ó, ela começa a se formar aqui, desde que o fluido entra em contato com a tubulação, com velocidade igual a zero, e como a gente tinha falado, né, ela vai crescendo para posições posteriores, né? E ela vai crescendo, e ela vai crescendo. E se a gente observar essa região que a gente está chamando de região de entrada, essa existência da camada limite, essa formação dessa camada limite, ela provoca uma mudança no perfil de velocidade para posições X, né, sucessivas. Então, inicialmente, a gente tinha um perfil uniforme de velocidades,
aqui. E para posições de X sucessivas, ó, eu tenho aqui a formação da camada limite, né? Mas existe também uma porção do escoamento que ainda está segundo um escoamento com velocidade uniforme, né? Uma porção que ainda não sentiu os efeitos da viscosidade desse escoamento. Então, a gente diz que nessa região de entrada, o perfil de velocidades ele é uma função tanto da coordenada radial quanto da coordenada x, né? Ao longo desse escoamento. Obviamente, essa camada limite, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? Em determinado ponto da tubulação, a camada limite, ó, ela atinge essa linha de centro, né? Significando que a camada limite que foi desenvolvida pela parte superior da tubulação e a camada limite que foi desenvolvida pela parte inferior da tubulação, elas cresceram tanto que se encontraram, né? E aí, a gente não vai mais verificar a presença de uma região de escoamento em que os efeitos viscosos, eles não são importantes, né? A partir desse ponto, todos os pontos do escoamento verificam a presença desses efeitos viscosos, sentem a influência dos efeitos viscosos, certo? E aí a gente diz que o escoamento, ele atingiu a condição de um escoamento plenamente desenvolvido, né? Então, na condição de escoamento plenamente desenvolvido, o perfil de velocidades, ó, ele não muda mais. A camada limite toda já se desenvolveu, né? Então, não vai mais haver mudança no perfil de velocidades dessa posição para essa posição seguinte. Por quê? Porque a camada limite toda já cresceu o máximo que ela poderia crescer, né, dentro da restrição que a geometria impõe, tá certo? Então, lembra quando a gente falava anteriormente, né, na parte das equações de Navier-Stokes, vamos considerar que esse escoamento esteja plenamente desenvolvido. Muita gente dizia assim, mas eu não estou entendendo o que quer dizer um escoamento plenamente desenvolvido, ou não faz muito sentido para mim, né? Eu espero que agora comece a fazer algum sentido, porque a gente consegue ver que no escoamento plenamente desenvolvido, de fato, o nosso perfil de velocidades, ele só vai depender da posição radial, no caso aí de uma tubulação, né? E no caso de de qualquer um daqueles outros escoamentos que a gente estava falando, né, quando a gente considerava que o escoamento era plenamente desenvolvido, isso facilitava a nossa modelagem a partir das equações de Navier-Stokes, né, porque aí a gente tinha a dependência desse escoamento somente com uma direção de variação do perfil de velocidades, geralmente, né. Então, uma vez que esse fluido atinge a condição de um escoamento plenamente desenvolvido, né, esse perfil de velocidades ele não vai mudar ao longo do escoamento. Né? Ele só vai mudar se a gente mudar a configuração desse escoamento. Se a gente impor, né, uma curva, se a gente colocar uma válvula aqui no meio do escoamento, né, que promove uma mistura das camadas de fluido, então, ou das partículas fluidas. Então, esse escoamento, ele se torna, esse perfil de velocidades, ele se torna constante, certo? Então, qualitativamente, é esse o comportamento que a gente tem para o escoamento interno viscoso, né, aí numa tubulação. E um detalhe, né, um ponto que a gente deve notar, é que esse comprimento da região de entrada, né, ele vai depender do tipo de escoamento que se está trabalhando, né? Então, perceba, esse comprimento de entrada aqui, ele delimita, ó, justamente o comprimento da tubulação desde a região de entrada até o ponto em que a gente tem o completo desenvolvimento do escoamento, né? Ou seja, até o ponto em que
a camada limite cresceu e atingiu a linha de simetria desse tubo, certo? Obviamente, se a gente está falando do escoamento laminar, né, o desenvolvimento dessa camada limite, ele é mais lento, né, ele demora mais em termos de comprimento de tubulação do que no caso turbulento, certo? Então, o escoamento laminar, se a gente for querer determinar qual que seria o comprimento dessa região de entrada, né, a gente verifica experimentalmente que essa relação é linear. Para o escoamento turbulento, esse comportamento depende do número de Reynolds segundo uma lei de potência, tá? Então, se a gente for considerar o limite de transição entre esses escoamentos, né? Então, para um Reynolds de aproximadamente 2.300, caracterizando o fim do regime laminar em tubos, né? Então, a gente verifica que esse comprimento da seção de entrada, ele é da ordem de 140 vezes o diâmetro da tubulação, certo? Se a gente está trabalhando com o número de Reynolds característico já do escoamento turbulento, ou seja, maior do que 4.000, esse comprimento de entrada, ele está na ordem de 25 a 40 vezes o diâmetro. Isso significa, pessoal, que se a gente tiver aqui uma tubulação, né? E nessa tubulação escoa um fluido aí, esse fluido tem uma dada velocidade tal que esse escoamento é laminar. Então, eu tenho um diâmetro aqui, vamos supor, de 1 metro, eu vou precisar de 140 metros para atingir a condição de escoamento completamente desenvolvido, certo? 140. Se esse mesmo fluido escoar num regime turbulento, então, ao invés de 140, o desenvolvimento dessa camada limite é muito mais rápido, né? E eu só vou precisar de 25 a 40 vezes o diâmetro, né? 25 a 40 metros, tá bom? Deu para entender essa parte de comprimento de entrada? Sim, professora, deu. Ótimo. Então, isso encerra para a gente a parte qualitativa, digamos assim, do tratamento desses escoamentos, né? Agora a gente vai passar para um aspecto mais quantitativo desses processos, tá bom? Então, quando a gente fala numa análise quantitativa desse escoamento interno, seja ele laminar, ou seja ele viscoso, seja ele laminar ou turbulento, né? O nosso objetivo é saber qual que é o perfil de velocidades, como que eu calculo a vazão, como que eu calculo a queda de pressão nesse escoamento, né? Então, eu tenho interesse em obter informações quantitativas desse meu escoamento, tá? Aqui eu coloquei que essa análise quantitativa, ela é do escoamento laminar, mas, num primeiro momento, ela independe do tipo de escoamento, se é laminar ou viscoso, certo? Em seguida, a gente faz o detalhamento para o escoamento laminar, tá bom? Então, para a gente determinar essas características do escoamento interno, né, a gente pode pegar um elemento infinitesimal, né, de fluido dentro dessa tubulação, esse elemento cilíndrico, tá? E aplicar a conservação do momento linear para esse elemento, certo? E a conservação da massa também, né? Então, a gente vai avaliar as forças e a conservação da massa que atuam sobre esse elemento infinitesimal. E aí, o que acontece? Se a gente considerar, né, para facilitar e para uniformizar essa nossa descrição, que esse escoamento ele já atingiu o completo desenvolvimento, ou seja, que esse perfil de velocidades que a gente vai obter, ele só depende da coordenada radial, que esse fluido escoa em regime permanente, né, que é um fluido incompressível, e que essa tubulação, ela é horizontal, a gente consegue simplificar vários elementos aí
referente a essas duas equações, né? Conservação da massa e conservação do momento linear. Bom, se a gente partir para a equação da conservação do momento linear, ela dizia para a gente, ó, a taxa de variação do momento linear do sistema é a taxa de variação do momento no volume de controle, mais o fluxo líquido de momento através da superfície de controle, e isso daqui tem que ser igual, né, essa taxa de variação do momento tem que ser igual ao somatório de forças. Se o escoamento ele ocorre em regime permanente, então não existe variação aí temporal, né? Se, além disso, a gente tem uma seção de entrada igual à seção de saída, então, essa tubulação aqui vai estar sujeita, né, esse elemento infinitesimal, cadê meu mouse, meu Deus? Tá. Esse elemento aqui, ele tem a mesma seção na entrada que a seção de saída. Então, a conservação da massa para um escoamento em regime permanente de um fluido incompressível, diz para a gente que V1A1, ou seja, a vazão volumétrica na seção 1, tem que ser igual à vazão volumétrica na seção 2, né? Então, isso implica em, se essa seção é a mesma, né? Isso implica em a velocidade do fluido da seção 1 ser igual à velocidade do fluido na seção 2. Então, não existe a transferência líquida de momento através da superfície de controle. Esse termo daí que eu sublinhei, ele fica igual a zero, tá bom? Se o tubo, ele é horizontal, então também a gente não tem na direção X, que é a direção do escoamento, a contribuição de forças de campo, né? Não tem força de campo gravitacional na direção horizontal. Então, FBX se torna zero. Poxa, professora, que volta para a pessoa dizer que o somatório de forças é igual a zero, né? Mas essa volta é para a gente poder delimitar que forças que a gente está trabalhando, tá, pessoal? Então, as forças, o somatório de forças de superfície que atuam sobre esse elemento infinitesimal tem que ser igual a zero. Então, que forças são essas? Que forças são essas forças de superfície, né? A gente sabe que forças de superfície são forças de atrito, né? Então, a gente modela as forças referentes ao atrito em decorrência das tensões viscosas, e forças referentes à pressão, né? Então, aqui a gente verifica que existe uma pressão que atua nessa face esquerda e uma força de pressão, decorrente da pressão também, que atua nessa face direita do elemento, né? E o atrito viscoso, né, que está sendo trazido aí na perspectiva da tensão cisalhante, ele está atuando justamente na superfície externa aí desse elemento cilíndrico, tá bom? Então, se a gente trabalhar com a expansão em série de Taylor da pressão, a gente tem uma pressão que atua nesse lado esquerdo, valendo P menos P rho x dx sobre 2. Essa pressão atua na área, nessa areazinha aqui azul, πr quadrado. O mesmo se verifica, né, para a pressão que atua na face do lado direito. Então, pressão mais ρP rho x dx sobre 2 vezes a área em que ela atua, πr quadrado, e ela aponta aqui, ó, na direção oposta, na direção do x negativo, tá bom? Então, esse somatório aqui de forças resulta neste termo, nesse balanço aqui, tá bom? E aí, ó, essas forças decorrentes da pressão, ela está sendo equilibrada justamente pela ação da tensão cisalhante, né? Então, tensão vezes a área em que ela atua. Com a área que ela atua, comprimento dessa circunferência, 2πr, vezes o comprimento aqui dessa casca cilíndrica, né? Vezes 1 dx, 2πr dx. Então, aqui a gente consegue ver que P se cancela com P, né? Π com π e π também podem se cancelar. R quadrado com esse Rzinho também somem, né? E
Gente, bom dia. A professora tá falando comigo aqui no WhatsApp e disse que não conseguia voltar porque estava sem internet. Ela vai tentar rotear pelo celular, mas é isso, ela não tá conseguindo voltar até agora. Pessoal, eu caí sem condições aqui, eu não estou tendo internet aqui em casa. Estou roteando a internet do meu celular, não sei se isso vai funcionar por muito tempo, mas, de qualquer maneira, eu queria deixar para vocês, pelo menos o link lá do canal do YouTube, que tem essa aula gravada, tá? Para vocês não perderem esse encontro de hoje. Deixa eu só achar aqui, porque, de fato, eu já dei essa aula na turma mais cedo, tá bom? E eu só não queria que vocês ficassem sem aula, mas tá horrível. Nem a internet do meu celular tá conseguindo abrir as coisas todas aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu parar minha câmera para ver se consome menos. Pronto. Eu acredito que a aula que seja interessante de vocês assistirem é essa daqui. Vai colar aqui no chat para vocês. Eu vou tentar colocar aqui no YouTube também, tá? Para ficar a notícia gravada. Seria essa aula de escoamento interno. E a aula de hoje que eu vou postar daqui a pouco, tá certo? Então, lá no YouTube vocês vão encontrar essa aula que eu coloquei aqui agora, que é dessa parte que a gente estava desenvolvendo agora. Tem também a aula de exercícios logo em seguida dessa daí, que é a parte de exercícios de escoamento interno, vou colocar também. Como é que eu faço? Gerar link. Pronto. Essa aula aqui, que é a aula de exercícios desse conteúdo, tá bom? E eu vou tentar colocar a gravação da aula de hoje, da outra turma,